Abrindo tudo e caminhos franceses de Pokémon. Programas franceses de Pokémon branco. Que acerta Zeca. Imune se você tipo dragão. Ou seja, você só explode um dragão que evolução. Então, provavelmente, isso depende muito do jogador, o nome na memória, antes de Lula, antes de cidade, e antes de série. Mas dificilmente a gente vai precisar saber aonde eles estão assim na frente do outro. A gente vai poder identificar o endereço de cada um deles, só botar o começar na frente da variável do campo, e sabe o campo que está lançando depois. Mas dificilmente a gente vai precisar usar essa informação. Nessa linha de baixo aqui, eu estou declarando uma variável chamada info, que tem um tipo, e o tipo a estrutura passa a existir quando a gente declara uma variável durante então, se fosse um inteiro, o info ia ser em info. Como é uma instante, então vai ser instante em Isso mesmo que você também encontra coisa principalmente consegue dar um nome mas não mais esqueça para a instante em depois essa pôr um outro conversão. nome, Esse é o objetivo e mais aí importante de sua vida. Sem mais delongas, o nome desse nome da variável. O que acontece muito comumente, erros na hora de definir struct, é esquecer esse ponto de vírgula, que vem depois do fecha. Esse ponto de vírgula aqui, parece desnecessário, mas é que é permitido a gente declarar, no momento da definição da struct, já declarar as variáveis que seguem essa estrutura. Então, entre aquele fecha-chaves ali no ponto de vírgula, daria para pôr ali info. Então, o info vai ser uma variável do tipo struct. O que acontece é que, normalmente, a gente define uma struct como fora e nem sempre a gente quer declarar uma variável que seja global. Então, por isso que aquele ponto de vírgula bem, tanto faz quem eu escolhi, né? Porque uma instância tipo dragão funções auxiliares, sim, as variáveis do tipo que seguem por estrutura. Mas aquele ponto de vírgula ali vai permitir que a gente faça. Pronto, vou pausar o vídeo por aqui. Pronto, eu já escolhi inicial. Então, o ponto vai permitir que eu entre nos campos e subcampos da estrutura. A gente vai ter um exemplo ali que a gente tem structs formados a partir de outras structs. Então, se a gente acessa assim, torna info.sec como uma variável como um float, double, um char, que a gente vem usando bastante já até agora. Então, para eu ler ou atribuir uma coisa lá, é suficiente mandar info.sec. Então, ali nos exemplos, para imprimir o campo sec de info, usar um printf no tipo do campo. Então, o sec ali eu lançar nome, no centro D. O scanf ali, a gente precisa do E comercial, um tipo numérico, então é E info-sec. Usa como se fosse um sobrenome. A variável é um sobrenome, o info ali é o sobrenome do sec. Sec é como se fosse o primeiro nome e o info é um sobrenome. Então, nesse caso aqui, é o campo ano do campo DP da variável info. Ele não imprimiu o perigo. Bem, entendido a analogia? Então, para acessar, é só colocar o nome completo. Caminho da variável info
projetor ele bota a tela estendida no lugar, às vezes ele fica meio esquerdo, às vezes fica direito. Então dá a impressão que eu estou perdendo que o projetor muda o projetor e muda a localização da tela estendida. Esse aqui é o exemplo 47, mencionado ali no slide. Então a gente tem ali uma instante definida localmente, dentro do meio, ela só vale dentro do meio. Tá? Se eu tiver uma outra função auxiliar ali, que eu chamasse ela, não acessaria X Pronto, nem não Y, precisa. porque aquela instante ali só vale dentro do meio. Então aquela instante ela tem dois campos, dois inteiros, A e B. Certo? E eu estou reparando, aproveitando a definição desse Vou fazer um texto, estímulo X e Y. Na linha 9 ele tem x ponto A recebe 10. Ou seja, estou colocando 10 ponto A de x. Certo? E aí na linha 10 ali eu tenho y recebe x. Aquela linha 10 ali só funciona, aquela atribuição, porque x e y têm o mesmo tipo. Certo? O tipo é instante que tem dois campos A e B. Certo? Então, quando a gente faz y recebe x, o que internamente a gente está fazendo é copiando, né, o xa para dentro do ya e o xb para dentro do yb. Uma atribuição só. Tá? Ele simplesmente está espelhando o x dentro do y, copiando. E só funciona porque eles têm o mesmo tipo. Tá? Os mesmos campos, e é por isso que ele aceita. Senão ele vai dizer